Não se esqueça de dar o like. Todos os meus amigos me odeiam pelo que eu disse, mas eu não sei o que fiz de errado. Eu, com 25 anos, tenho meu próprio apartamento de 2 quartos que pertencia ao meu tio. Fiz uma amiga durante meus anos de universidade, a quem chamarei de Maria. Maria, com 27 anos, teve uma vida familiar bastante difícil, mas é muito para detalhar aqui. Deixei claro para ela que se precisasse da minha ajuda poderia sempre contar comigo, não importa o que. Quando nos formamos pedi para ela se mudar comigo de graça, ela tentou pagar, mas eu sabia que ela tinha muitas dívidas da universidade, então disse para ela não se preocupar e usar o dinheiro para se livrar das dívidas. Ela ficou muito grata por isso e eu amava tê-la morando comigo, nunca brigávamos por nada, ambas temos os mesmos hábitos de limpeza e interesses de TV, então nunca há discussões sobre o controle remoto ou quem deve levar o lixo para fora. Hoje à noite fomos a um restaurante super chique em Londres pois Maria finalmente pagou sua última dívida, conseguiu uma promoção incrível no trabalho e também passou no teste de direção. Todas essas conquistas no mesmo mês mereciam uma comemoração, então decidimos gastar um pouco mais. Estávamos eu, Maria, 4 amigos dela do trabalho e 2 amigos que conhecemos desde a universidade. Foi uma noite ótima até eu entregar para Maria um cartão dizendo quanto ela é incrível e como sou sortuda por tê-la como minha melhor amiga, com uma boa quantia em dinheiro dentro para ajudar na compra do seu primeiro carro. Ela começou a chorar e a me agradecer, e nos abraçamos por um longo tempo. Quando ela se afastou disse a ela que estava muito orgulhosa por ela ter enfrentado a vida, se tornado bem-sucedido e mostrado ao pai dela que as maneiras ruins dele não a manteriam para baixo. Depois de vê-la lutar na universidade juntando moedas e trabalhando em empregos ruins, vê-la em sua carreira dos sonhos e sendo uma mulher tão realizada é absolutamente inspirador para mim. Mas ela pareceu irritada e disse: "Por favor, não faça isso. Você sabe que eu não gosto quando você faz isso." Ela nunca havia dito algo assim para mim, então eu não tinha ideia de onde isso vinha. Pedi desculpas dizendo que não percebi que dizer essas coisas a chatearia pois nunca foi minha intenção, ela apenas bufou e revirou os olhos, e quando olhei para os colegas dela todos estavam balançando a cabeça para mim e me encarando. Me senti tão constrangida, queria sumir, e fiquei mortificada por ter magoado a Maria. Maria não falou comigo pelo resto da noite e me ignorou na mesa quando nos separamos para ir para casa. Nenhum dos colegas dela sequer olhou para mim ao sair. Pedi desculpas para Maria quando ela estava indo para o quarto, mas ela apenas me ignorou dizendo que estava cansada e que conversaríamos de manhã. Fiquei repassando todas as interações em minha cabeça para ver se cruzei algum limite no passado, mas ela nunca deu qualquer indicação de que se chateava quando eu dizia essas coisas antes. Todos os colegas dela me enviaram mensagens dizendo que eu era uma idiota por dizer aquelas coisas para ela e por diminuí-la, mas eu nunca, jamais tive essa intenção. Depois que todos os meus amigos ficaram bravos e gritaram comigo por algum motivo desconhecido, finalmente ouvi minha colega de quarto se movendo na cozinha, então fui falar com ela. Ela agiu completamente normal e começou a falar sobre um drama no trabalho dela, enquanto eu apenas fiquei lá meio incerta sobre o que estava acontecendo ou o que fazer. Então pedi desculpas novamente, ela olhou para mim confusa e perguntou: "Por que você está pedindo desculpas?" Lembrei ela da noite anterior e de como ela estava brava, então ela riu e disse: "Não importa, não se preocupe com isso." E continuou fazendo o café da manhã. Perguntei se tinha ultrapassado algum limite na noite passada, se o dinheiro era demais e se a fiz se sentir inferior, e ela respondeu: "Não, estamos bem, não importa. Acho que todos apenas entenderam mal a situação e você está levando as coisas muito a sério." Contei a ela sobre os amigos dela me mandando mensagens, dizendo que o que eu disse foi diminutivo e que eu era uma idiota. E ela apenas deu de ombros e disse que eles provavelmente interpretaram mal as coisas e que ela falaria com eles. Eu estava tão cansada pois não dormi pensando que ela me odiava, que a tinha magoado e que ela nunca mais falaria comigo. Mas ela está bem, agindo completamente normal e conversando comigo como se a noite passada nunca tivesse acontecido. Mas eu estou tão confusa, ela parecia tão chateada. Me ignorou pelo resto da noite e os colegas de trabalho dela me trataram como uma criminosa, mas tudo está bem, eu acho. Recebi uma ligação de um dos amigos da universidade que estava no jantar na noite anterior e tivemos uma conversa. Ela me perguntou se estava tudo bem entre mim e a Maria pois disse que nunca tinha visto a Maria reagir assim comigo até aquela noite. Contei tudo a ela e como também estava confusa. Ela reafirmou muitos dos meus sentimentos de que isso era muito fora do comum para Maria pois ela também havia parabenizado a Maria e dito coisas semelhantes, assim como dado um pouco de dinheiro em um cartão junto com um presente caro, como muitos outros fizeram. Depois de falar com todos os nossos amigos descobrimos que tudo era uma mentira. Falei com os colegas de trabalho da Maria quando eles vieram à tarde e ambos negaram qualquer coisa. A pessoa com quem falei mais cedo ao telefone chamada Clara, disse que ligaria para uma das colegas de trabalho que conhece um pouco melhor para esclarecer as coisas. Vamos chamar a colega de Jane. Jane apareceu no apartamento e parecia irritada. Quase quis me esconder atrás do balcão da cozinha quando ela chegou me encarando com raiva. Todos nos sentamos e deixei Jane saber que tinha falado com a Maria sobre a noite passada e que ela estava bem, mas eu ainda estava confusa. Jane então riu e disse: "Não tente essa bobagem comigo, você não pode simplesmente fingir agora que foi exposta em público." Nós três olhamos para ela sem dizer uma palavra pois estávamos todos confusos. Agora Clara perguntou o que ela queria dizer, e Jane disse que sabia como eu realmente tratava Maria.
Ambos pedimos para ela elaborar, e ela se levantou e começou um discurso sobre como eu supostamente abusava e menosprezava Maria regularmente. Depois a intimidava para que ela não falasse nada sobre isso e fingisse estar feliz para os outros. Eu não sabia se ria ou chorava nesse ponto. Ela então mostrou a mensagem de texto dela com a Maria, onde Maria escreveu que estava angustiada por estar trancada no quarto porque eu estava tendo um ataque de raiva por ela fazer amigos no trabalho, algo que nunca aconteceu. Clara e minha outra amiga pegaram o telefone e leram as mensagens também, e eu tive que parar de lê-las porque todas diziam coisas sobre como Maria tinha medo de mim, que eu aprendi que a estava extorquindo. Tudo isso me deixou entorpecida e morta por dentro. Eventualmente Clara chegou a uma parte onde Maria disse que eu cancelei seu aniversário de 21 anos da universidade e a proibi de sair. O problema é que Clara e minha outra amiga estavam no aniversário de 21 anos da Maria, no qual eu contribuí com mais de 500 libras esterlinas para ter uma noite temática de O Grande Gatsby que ela sempre quis, algo que nas mensagens ela afirmava nunca ter acontecido. Analisamos muitas das coisas nas mensagens e percebemos que Maria estava espalhando mentiras sobre mim para todos os colegas dela, dizendo que eu era abusiva e que ela não podia se mudar porque eu estava cobrando muito aluguel dela. Isso me destruiu completamente. Maria era como uma irmã para mim durante nossos anos de universidade e não consigo entender por que ela diria essas coisas. Levou um tempo, mas depois que Clara e minha amiga analisaram todas as acusações com Jane e eu mostrei meus detalhes bancários provando que Maria nunca fez um único pagamento para mim, exceto pela metade das contas, ela pareceu se acalmar e entrou na mesma confusão que estávamos sentindo. Ela nos informou que Maria contou toda essa história aos colegas dela. E a razão de estarem bravos comigo é porque Maria disse que eu gostava de usar uma tática de manipulação onde eu fingia apoiá-la em tudo, mas usava seu passado contra ela quando estávamos a sós. Eles todos pensavam que era isso que eu estava fazendo na noite anterior, que tudo que eu disse era um elogio velado. Clara teve que me acalmar pois eu não conseguia parar de chorar, não importava o que eu fizesse. Foi bem constrangedor, mas eu simplesmente não conseguia fazer mais nada. Agora estou um pouco mais calma, ainda brava, mas sem chorar mais. Não quero nem olhar para Maria novamente. Meus amigos me aconselharam a não tomar decisões precipitadas. Até Clara disse que estava enojada com as coisas que a Maria estava dizendo sobre mim nas mensagens, quando todos sabem que não são verdade. Eu sei que provavelmente não serei capaz de limpar meu nome com os colegas dela, mas realmente não me importo com isso. Eu só quero saber por que Maria disse essas coisas sobre mim. Próximo relato. Quais são algumas das maiores traições na amizade? Conheci minha melhor amiga quando éramos adolescentes. Ela se casou aos 25 anos e seu marido se tornou meu outro melhor amigo. Passamos por tudo juntas, perdendo empregos, pais, vivenciando momentos maravilhosos, bons e ruins. Ninguém me fazia rir mais do que ela. Nós nos deliciávamos na companhia uma da outra, fazendo muitas aventuras no exterior juntas e ansiosas por muitas outras. Tínhamos um plano de longa data de nos aposentarmos juntas em algum lugar quente, juntando nosso dinheiro para conseguir o melhor lugar possível. O marido dela uma vez reclamou alto que por ser um pouco mais velho do que nós perderia a vida primeiro e nós nos divertiríamos sem ele. Lembro-me de sentir um pressentimento quando ele disse isso e pedi para ele não falar coisas que pudessem lançar sombras no futuro. Me pergunto agora se ele sabia o que estava por vir em algum nível. Poucos anos depois minha melhor amiga começou a ficar doente. Notamos que ela tinha uma estranha maneira de andar, ela estava perdendo peso e sofrendo todo tipo de sintomas estranhos como tremores e tonturas. Seu marido e eu estávamos frenéticos de preocupação e o imploramos para ver um médico. Ela é cientista, então eu sabia que ela tinha uma boa ideia do que estava acontecendo. Ela me disse que achava que era doença de Parkinson e não conseguia enfrentar ir ao médico e receber um diagnóstico pois seu maior medo era que fosse doença do neurônio motor e ela não conseguia nem contemplar uma doença tão terrível. Ela trabalhava fora durante a semana e nos ligávamos. Ela confidenciou sobre incidentes em que havia desmaiado e me pediu para não contar ao marido. Concordei porque não queria que ele ficasse tão preocupado quanto eu. Então ela piorou rapidamente, mal conseguia andar e estava coberta de hematomas por cair o tempo todo. Ela chorou e me disse que tinha certeza de que era doença do neurônio motor e me implorou para garantir que ela não sofresse. No final pesquisei o custo de levá-la para Dignitas na Suíça e ele disse que eu tinha certeza de que ela ficaria bem se a levasse para lá. Finalmente chegou o dia em que ela desmaiou e teve uma convulsão no trabalho. Chamaram uma ambulância e seu marido me ligou para me avisar e disse que me manteria informada. Disse a ele que estava aliviada. Pelo menos tínhamos uma chance justa de descobrir com o que estávamos lidando. Fui visitá-la no hospital no dia seguinte e a encontrei em um estado incrivelmente confusa. Ela pensou que ainda éramos adolescentes e que estávamos trabalhando juntas. Eu estava obviamente muito preocupada e perguntei aos funcionários o que estava acontecendo e por que ela estava tão confusa. O médico dela veio nos dar o diagnóstico. Seu médico veio até mim e me garantiu que era apenas por causa dos remédios que ela estava tomando para a abstinência. Abstinência? Fiquei absolutamente atonita e perguntei do que eles estavam falando. Eles disseram que todos os sintomas dela eram consistentes com a abstinência alcoólica. Eu contei a eles sobre os últimos meses e tudo o que ela havia dito para mim, e disse que eles estavam obviamente enganados e precisavam procurar outra causa. Seu marido chegou e tivemos uma conversa. Ele me disse que os médicos certamente sabiam do que estavam falando, talvez ela estivesse bebendo muito.
Ele não tinha certeza do que fazer, mas concordamos em continuar pressionando os médicos por respostas até que ela estivesse lúcida o suficiente para explicar aos médicos. Passei os próximos dias discutindo com todos, mas estava ficando menos certa de mim mesma. Eventualmente chegou o dia em que ela estava lúcida. Eu me agachei ao lado de sua cama e disse que todos pensavam que ela era alcoólatra, e eu estava lutando com unhas e dentes contra eles. Então, se eles estivessem certos, ela precisava me dizer. Eu não ficaria brava, mas precisava saber se deveria continuar lutando. Ela me olhou nos olhos e jurou que não era. Seu médico entrou no quarto e eu contei a ele o que acabará de acontecer e que ele precisava procurar outra explicação. Ele disse que normalmente esse conjunto de sintomas significa que estamos lidando com alcoolismo avançado. Ele ofereceu para testá-lo para HIV, que ele achava ser a única outra explicação possível para sua condição. Fiquei furiosa e disse que ele estava apenas trocando um preconceito por outro. Então lembrei de ter lido que você pode testar um fio de cabelo para provar o abuso de álcool a longo prazo. Sugeri ao médico que realizasse esse teste para tirarmos suas suspeitas do caminho e focarmos em obter um diagnóstico. Foi então que minha melhor amiga me deu um olhar de soslaio que me disse tudo. Ela estava mentindo descaradamente. Fiquei chocada. Nem sei o que disse ao médico, apenas murmurei algo e cambaleei para fora. Enquanto saía do quarto, seu marido estava subindo o corredor. Ele viu meu rosto e me levou para fora para conversar. Ele também havia percebido. Nós apenas conversamos e conversamos tentando entender como ela poderia ter escondido isso. De acordo com os médicos, os sintomas dela eram causados por anos de abuso, não apenas os poucos meses que imaginávamos. Foi somente mais tarde que refleti sobre o quão profundamente ela nos enganou, nos fazendo acreditar que estava perdendo a vida de alguma doença terrível e que teríamos que levá-la para alto fim assistido. Fiquei absolutamente enojada e totalmente traída por ela poder fazer isso. Infelizmente, desde aquele momento até hoje as coisas nunca mais foram as mesmas entre nós. Eu ainda a amo e fiz tudo o que pude para ser uma amiga solidária, a levando para aconselhamento, indo com ela para reabilitação, etc. Mas nunca mais poderei confiar nela novamente. Presenciar sua luta e declínio tem sido terrível. Ela esteve à beira do fim várias vezes com sangramentos gástricos e hemorragias cerebrais, mas de alguma forma continua resistindo. Ficamos ao lado de sua cama enquanto ela estava ligada ao suporte de vida, ajudando a tirá-la de comas. Levamos ela para uma última aventura quando ela conseguiu alguns breves meses de sobriedade. Mas ela está tão danificada que o fim é inevitável e tudo o que podemos fazer é assistir e tentar nos apoiar mutuamente. Muito pior para o marido dela, que tem que lidar com a luta diária, claro. Eu acho que nunca vou superar essa traição. O fato de ela ter mentido para mim em um momento tão crítico me fez questionar tudo. A traição é tão profunda que até a memória de nossa longa amizade está manchada. E em breve isso é tudo que me restará dela. Isso e uma melhor amiga completamente destruída. E o marido dela, é claro. Definitivamente não é o futuro fabuloso que todos costumávamos falar anos atrás. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir. Curta o vídeo e comente sobre sua história favorita. Se inscreva no canal para não perder mais nada e ajudar na meta de 100 inscritos.